O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, afirmou hoje que os 17 milhões de reais que o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu de apoiadores podem ser bloqueados. Segundo ele, isso pode ocorrer caso sejam encontradas irregularidades nas movimentações financeiras recebidas via Pix entre o dia 1º de janeiro e 4 de julho deste ano. Fabi, segundo o COAF, foram cerca de 769 mil transações nesse período e agora a Polícia Federal quer rastrear o CPF dessas pessoas que fizeram aí as doações na conta do ex-presidente Jair Bolsonaro. Imagina só o trabalho disso, imagina que falta, que vontade mesmo de perseguir, né? Como assim vai rastrear CPF por CPF? O que eu acho interessante é que o presidente Bolsonaro, a defesa dele hoje disponibilizou, né, o sigilo dele bancário, então já está se adiantando, a defesa resolveu acordar, até agradeço aí, né, e ir para o ataque já se antecipando um pouco, isso é muito importante. E essa questão, porque aí a gente acabou de falar do medo, né, de 7 de setembro, então, na verdade, essa declaração é uma declaração de uma polícia que corresponde com esse sentimento, que quer amedrontar as pessoas, que quer colocar as pessoas fora de si, né, nesse jeito, assim, muito forte de instituições, que as instituições são muito fortes e que, se você doar um Pix para alguém, você pode ser monitorado. Que bobagem, que besteira. E o advogado do presidente Bolsonaro, que é o Fábio Van Garten, que constantemente ele fala através das redes sociais, ele tem dito, né, que realmente que se faça mesmo essa devassa aí nas contas em relação ao Pix. Então vamos pagar para ver. E que se apure mesmo. Eu quero ver o trabalho da Polícia Federal, aliás, que foi desconvidada para estar no 7 de setembro, né? Você aí, Polícia Federal, membro da Polícia Federal, está gostando de fazer parte da guarda pretoriana, né? Desses ministros, dessas ordens aí arbitrárias, desse excesso de zelo, né? Que a gente sabe muito bem que não é, porque enquanto isso, o Brasil continua com os problemas crônicos. A criminalidade está aí para perder tempo de ficar rastreando gente comum que doou o Pix. Porque essas movimentações maiores, como você disse, Paula, o COAF, ele pega. Então, não é disso de que se trata. É perseguição e é querer colocar a pecha nessas instituições de que elas não são mais dos brasileiros. Elas servem agora para perseguir quem um dia já apoiou o presidente Bolsonaro. Alexandre? Pois é, eu lembrei agora que a Polícia Federal já foi aplaudida em outros 7 de setembro, né? Muito aplaudida, e agora simplesmente não vai. Está fazendo isso, qual é o indício de crime aí dentro, o indício forte que motiva uma investigação dessas, que oprime, que humilha, né, milhares, centenas de milhares de brasileiros que espontaneamente fizeram doações para o seu ídolo político pagar as multas, aquelas multas de máscara, etc. e tal. Né? E, como sempre, superou as expectativas. Né? Chegou a 17 milhões. Isso deve ter doído muito nos que vivem 24 horas por dia em função de odiar Bolsonaro. Medo de Bolsonaro, medo do tamanho da liderança dele, provavelmente é isso. A Polícia Federal tem uma história. Né? Por coincidência, né? Amanhã, aliás, depois de amanhã, eu vou visitar um ex-diretor da Polícia Federal que acabou de fazer 100 anos. Né? Eu vou conversar com ele a respeito de a Polícia Federal de outros tempos, né? Procurando crimes federais, e a de agora, que está sendo usada. Né? É uma pena, porque há uma história a preservar. Pois é, e só para lembrar, o diretor da Polícia Federal, o Andrei Passos Rodrigues, que agora está pedindo o bloqueio dos 17 milhões na conta de Jair Bolsonaro, é o mesmo que pediu para incluir no livro dos recordes as prisões que ocorreram em 8 de janeiro, as mais de 2.000 prisões que ocorreram em razão do 8 de janeiro. E ainda seguindo nesse assunto, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro entregou ao Supremo Tribunal Federal os extratos bancários dos 4 anos em que esteve na presidência da República. Os advogados argumentam que Bolsonaro se apresentou de forma espontânea para evitar a necessidade de movimentar a máquina pública para apurar os dados bancários em questão.
A defesa pediu ainda a decretação do sigilo das informações. Na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes determinou a quebra do sigilo bancário de Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. O pedido foi feito pela Polícia Federal em inquérito que investiga o caso das joias recebidas por Bolsonaro como presentes de autoridades estrangeiras durante seu mandato. Ana, mais uma informação que, segundo a defesa, e a entrega voluntária dos dados pela defesa de Bolsonaro, tornaria desnecessária a quebra do sigilo bancário que foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes. O negócio agora é que vamos com uma agenda de retrocesso em curso. Não temos plano nenhum de voo para o Brasil para os próximos 3 anos e meio. Nenhum, né? O comandante dessa aeronave aí está em outros ares, né? Vive fora do país. Os ministros não apresentam absolutamente nada. Uma gastança que nunca vimos, né? Tem que focar no Bolsonaro. Tem que focar no Bolsonaro, porque as notícias deste desgoverno, elas diariamente nós somos bombardeados para aqueles que ainda bebem em fontes independentes, e aqui mais uma vez eu deixo o nosso obrigado a você que está aí do outro lado e que assina a Revista Oeste, para que esse programa se mantenha de pé. Você não sabe, a imprensa não fala de absolutamente nada do que está acontecendo neste desgoverno e só fala do presidente Bolsonaro. O triste dessa história da Polícia Federal é o que o Alexandre disse. É uma corporação que sempre foi ovacionada nos desfiles de 7 de setembro, agora foi desconvidada pelo descondenado. Lembram quando acordávamos de manhã, durante várias operações da Lava Jato, a gente corria ali para as redes sociais, né, numa brincadeira, vamos ver onde o Uber Black está hoje. Era brincadeira com os carros da Polícia Federal, fazendo busca e apreensões nas casas de corruptos, empreiteiras, né, pessoas ligadas com crime, com esquemas aí de corrupção que, se não fosse a Lava Jato, nós jamais saberíamos a profundidade desses esquemas, o que fizeram com o nosso dinheiro, com a Petrobras, com o Brasil. E aí eu gosto sempre de trazer, Paula, o exemplo do xerife Villanueva, aqui de Los Angeles, que durante a pandemia se recusou, ele que sempre foi ligado ao Partido Democrata, que é o partido do governador da Califórnia, o Gavin Newsom, ele se recusou a atender o decreto do governador, dizendo que durante a pandemia, isso já estávamos em lockdown há mais de um ano aqui, enquanto os outros estados começavam, né, a abrir e ter a sua vida normalizada. Gavin Newsom continuava com tudo fechado na Califórnia e ele, então, assinou um decreto de que o Villanueva, o xerife e as forças policiais deveriam prender quem estava desrespeitando o decreto, levar para a cadeia, fechar estabelecimentos que estavam abrindo portas, depois de um ano. E o xerife Villanueva disse, não, eu não vou fazer isso. Esse decreto é inconstitucional, é imoral, inconstitucional, ilegal, e eu não vou politizar as forças policiais que têm tanta confiança da população da Califórnia. E assim, bateu de frente, o xerife Villanueva, aqui num detalhe inusitado, alguns xerifes aqui, eles são eleitos, e ele então respondeu diretamente para a população. A Constituição ainda está acima até do governador da Califórnia. Será que não tem ninguém na Polícia Federal que vai seguir esse caminho, não de desobediência civil, mas de respeito e proteção às nossas leis e à nossa Constituição? Será que ainda há homens ali de coragem para seguir esse exemplo? Porque se isso acontecesse, eu tenho certeza absoluta que a população em massa, ficaria ao lado da Polícia Federal.
Augusto, dois assuntos aí para você reunir no seu comentário. O diretor da Polícia Federal, então, dizendo que pode bloquear os 17 milhões recebidos por Jair Bolsonaro via Pix. E agora a defesa do ex-presidente dizendo que entregou os extratos bancários dos últimos 4 anos de Jair Bolsonaro na presidência da República. Esse é o grande rombo do Brasil, né? 17 milhões, é isso? É o negócio a história do Pix tem que ser rastreado para ver quem participou dessa vaquinha que, aos olhos, pelo comportamento da Polícia Federal, pelo comportamento do Supremo e do governo, isso aí é uma fortuna tremenda, né? É a fortuna que prova uma ilegalidade intolerável. Isso é muito cinismo. Isso é muito cinismo. Só na primeira leva de malas do Gedel Vieira Lima foram encontrados ali 52 milhões, né, de dinheiro roubado, 52 milhões de reais. Pois bem, o Gedel Vieira Lima conseguiu esse dinheiro porque ele foi ministro do Lula, do governo Lula, e depois foi vice-presidente da área de pessoa jurídica da Caixa Econômica Federal no governo Dilma. Quem lida com essa área na Caixa Econômica simplesmente tem o poder de liberar empréstimos para empresas. Não foi trabalhando, né, suando, né, que o Gedel, perdendo peso, que o Gedel conseguiu esse dinheiro, foi roubando mesmo, com o consentimento e a participação do governo federal. 17 milhões que eles estão rastreando agora, essa era a quantia reservada a quem jogava na Série B da relação de codinomes da Odebrecht. A presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, não aceitaria uma doação dessas da Odebrecht, é muito pequena. É muito pequena. É daí para cima, né, que a Gleisi e todos os outros que têm o nome lá, inclusive o vice-presidente Geraldo Alckmin, receberam muito mais que isso. Não, mas esse é um dinheiro que não pode ser doado ao presidente. O problema é o nome. Né? Os ministros do Supremo costumavam dizer que não se julga um processo pela capa, não se vê o nome de quem está sendo julgado, do alvo da investigação, ou do inquérito, ou do processo para julgar. Não, aqui é o contrário. Tanto os ministros como os governantes, quanto a chefia da Polícia Federal, eles olham no Bolsonaro culpado. 17 milhões, isso é uma fortuna tremenda. 17 milhões o Lula não teria coragem de oferecer numa das parcerias que ele fez com o presidente de Angola, o ditador de Angola. As negociatas descobertas pela Lava Jato é que são negociatas. Agora, isso aí, quem doou R$2 será investigado, que doou ao Jair Bolsonaro. O Lula pegou os milhões dele e foi descondenado. Tem dinheiro que sobra. Se aumentar o imposto aí para os super ricos, ele entra. Se somar a família, ele é da elite financeira brasileira. Então é muito cinismo que junta essa turma. É por isso que a Polícia Federal foi desconvidada aí pelo próprio governo, aí foi dispensada de participar do desfile. Porque o que o povo queria ver em ação e aplaudia era a Polícia Federal que enquadrava bandidos, fosse quem fosse o bandido. Não a Polícia Federal, que é uma instituição a serviço do Estado, não essa instituição que é parceira de um governo e que, se tentar desfilar, será vaiada pelo povo, porque o povo não é bobo. Não é bobo e não pode ser tratado como idiota, sobretudo por idiota.